Maravilha, de volta aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes, conversando com uma personalidade, um jogador chamado Everton Silva. Para você que não conhece, ele vai se apresentar, claro, mas atacante do Pirâmides do Egito, time que está na Copa Intercontinental e que pode enfrentar o Flamengo, aí já está na semifinal, só à espera de Flamengo ou Cruz Azul do México. O Everton, muito obrigado por nos atender aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes da Rádio Bandeirantes. Queria que você começasse contando então como você foi parar no Egito. Qual que é a sua história de vida, Everton? Bom dia para você. Bom dia, primeiramente é um prazer estar falando com vocês. Cara, até chegar no Egito foi uma longa história, né? Ah, eu sou do interior do Amapá, então minha trajetória começou quando eu tinha 14 anos. Eu saí do Amapá e fui pro Rio de Janeiro, e isso foi, acredito que 2012, a primeira vez que eu saí. 2012, foi aí que eu comecei meu trajeto no Rio. Fui morar com um parente meu, com um tio meu que morava lá e tudo mais. Fiquei um ano e quase 2 anos no Rio. E lá eu pude fazer teste, fiz teste no Vasco, cheguei a treinar no Bangu, mas nunca joguei por nenhum clube mesmo, nunca tive nada assinado com nenhum clube, nunca fui federado. E logo Uhum. depois disso me mudei para São Paulo, onde São Paulo que as coisas foram começar a caminhar, que eu pude jogar um campeonato sub-17 paulista pelo Água Santa, e logo em seguida assinei contrato com o Esporte Clube São Bernardo, e pronto, no São Bernardo fiquei quase 3 anos. Quando foi na metade de 2016, no final da temporada, eu tive o convite através de um empresário que já vinha assistindo jogos nossos do São Bernardo, de me levar para a Eslováquia. E, e pronto, naquele momento foi a virada de chave para mim, né? Ir para a Eslováquia. Eu fiquei 2 anos e meio na Eslováquia, depois fui para a República Tcheca, fiquei quase, no total, Eslováquia e Tcheca foram quase 10 anos Olha só. nos dois países. Então, foi depois disso que eu vim parar aqui no Egito, né? Depois desse longo período que eu tive na República Tcheca. Você tem 28 anos agora, né, em 2025. Sim, Exato. sim, E aí, são 10 28. anos, dá pra dizer, no futebol internacional, mas em um mercado totalmente alternativo, né? E você passou por muitos lugares, como você disse. Eu queria entender de você mesmo, viu, Everton, como é essa adaptação, como é estar em um futebol, ou no caso, Eslováquia e depois na República Tcheca, que são totalmente diferentes daquilo que a gente imagina. Porque quando um menino, uma menina que quer ser jogador, jogadora, sonha com isso, quer ir para Barcelona, para Real Madrid ou mesmo para Europa, Sim. vai, Inglaterra, enfim. Você seguiu um caminho totalmente diferente. Como é que foi se adaptar? Como foi viver tudo isso, uma cultura completamente desconhecida para muitos, né? Sim. Cara, foi tudo muito novo para mim, né? Foi uma experiência que no começo foi difícil, né? Até porque eu não falava inglês, então a única língua que eu falava era português. E, e na verdade eu não tinha, naquele momento eu não tinha conhecimento nenhum, não sabia nem que tinha futebol, por exemplo, o campeonato eslovaco, que a gente muitas pessoas não sabem, né? Você só vê os maiores da Europa e não sabia quais clubes tinham, como que era, enfim. Mas foi um projeto, né? Como o meu empresário que me levou e me explicou como que era, porque ele é casado com uma tcheca, então ele já tinha Uhum. vivido lá no país, né? Então me explicou legal, eu confiei e não pensei duas vezes, até porque eu vinha vivendo um momento que já não tava pensando se ia continuar no futebol ou não no Brasil, e por isso que eu falo que essa minha ida para a Eslováquia foi a virada de chave, né? Foi onde eu pude realmente viver como atleta, aprender como que realmente um atleta profissional tem que se comportar, como que é a vida e tudo mais. E, e foi bem difícil no começo, né? Como eu falei, a língua, o frio também.
O bom que foi que eu me mudei para lá no verão, então eu pude chegar lá e tava um clima bom pra gente. Foi eu, um amigo e, e bom, o tempo foi passando, a gente foi se adaptando, foi chegando o inverno, mas eu acho que a barreira mesmo principal no começo foi a língua, É. foi não se comunicar bem, né, com o pessoal. A sorte é que tinha um espanhol no clube, que espanhol e português dá para entender, e ele traduzia um pouco pra gente e tudo mais. Só que eu acredito que esse foi o principal, a coisa mais difícil que a gente teve que passar no começo. E hoje você já está adaptado à língua e à cultura de maneira geral, que pode ser até uma pergunta meio ignorante da minha parte, mas que língua se fala na República Tcheca e na Eslováquia? Cara, como era junto o país, antes era a Uhum, Tchecoslováquia, né? sim, Na Eslováquia fala o eslovaco e o tcheco fala o tcheco. Porém, entendi. é praticamente Brasil, Portugal, Ah, sabe? bom. Falam a mesma língua, só que algumas coisas são diferentes. Então, quando eu fui para a República Tcheca, isso me ajudou um pouco, porque eu já entendia muita coisa, só tive que aprimorar e tudo mais. E depois de um tempo, com a convivência, depois que fui na República Tcheca foi o país que eu mais fiquei, né? Então, eu acabei aprendendo muito mais. E quando eu saí de lá agora recentemente, já praticamente falava fluente o tcheco. Ó, que legal, que bacana. E ó, vamos falar um pouco Sim. então dessa transição sua, até para já começar a projetar aí esse possível duelo contra o Flamengo, a grande campanha que vem fazendo o time na Copa Intercontinental. É, a sua família, como foi pra você hoje? Eles moram junto com você aí no Egito? Como foi essa mudança pra eles também? Em que momento você conseguiu levá-los com você ou dar melhores condições, né, que é o sonho de todo mundo? E como tem sido o Egito pra você agora? Cara, ainda estou no processo de adaptação. A minha família ainda não veio aqui. Eu tô com a minha esposa. Uhum. Então, a minha esposa já estava comigo na República Tcheca há anos e a gente já vivia junto lá. E viemos juntos para cá desde o começo. Para a gente foi aqui é uma cultura nova, né? É um continente novo, onde as pessoas são diferentes, onde o país eles são diferentes, vivem de uma forma diferente. Foi totalmente ao contrário do que a gente estava acostumado, né? Mas acredito que hoje a gente já está bem mais tranquilo, e adaptado, já entendeu mais como que é, como que funcionam as coisas aqui. Porém, eu acho que para eles foi tranquilo. Como eu falei, eu já tinha minha esposa, a gente já estava junto, então para mim foi mais fácil, muito mais fácil, porque eu já tô com ela, então viemos junto para cá. E a gente está aqui o quê? Só 4 meses ainda. Então já passou aquela parte do começo de adaptação e tudo mais. No começo foi mais difícil, que a gente tinha que ficar em hotel, enfim. Hoje a gente já está na nossa casa, no nosso apartamento e tudo mais. Porém, a gente ainda não recebeu nenhum familiar até É, então. como que é essa situação? É engraçado, né? A gente tá tão acostumado a ver jogadores indo com tudo pago, aquela coisa toda, aquela grife, né? Então, pra você e pra esse tipo de jogador brasileiro que vai pra um mercado alternativo, passa perrengue mesmo em algumas situações, nessas transições, por exemplo, igual você tá passando agora, já passou há um tempo atrás? Ah, sempre tem uma coisa ou outra, né? Mas não posso nem dizer que é perrengue, são coisas simples, Uhum. ah, mas que acontecem. No começo, essa parte de ter que ficar em hotel, essa parte de se depender dos outros e tudo mais, de você não ter a sua casa, e, e aí você quer resolver isso o mais rápido possível. Daí tem a parte de mudança também, que é um pouco estressante, né? Pô, você sair de um país e trazer todas as suas coisas que você estava lá já quase 10 anos e mudar. Esses pequenos detalhes assim são bem estressantes. Mas a gente já tinha na mente que seria assim no começo, né? E depois que a gente se estabilizasse, encontrasse o nosso cantinho, a nossa casa, ia ficar mais tranquilo e assim que foi.
Maravilha, a gente conversa com Everton Silva, atacante do Pirâmides do Egito, que está na semifinal da Copa Intercontinental de 2025, com a possibilidade de enfrentar o Flamengo. O Mengão precisa passar pelo Cruz Azul do México. Se passar, aí sim encara o Pirâmides de Everton Silva. Everton, qual que é a sua expectativa aí? Tá só tranquilo, esperando o vencedor desse duelo aí? Quem você prefere pegar, o Cruz Azul ou o Flamengo? Cara, eu como brasileiro prefiro o Flamengo, né? Com É. certeza. É o maior clube do Brasil, o melhor clube, então seria interessante e legal. Eu falo por mim, né? Eu acho que seria legal para mim jogar contra um clube brasileiro e tudo mais. É, A gente está na expectativa, estamos na espera. A gente sabe que é um jogo só, onde muitas coisas podem acontecer. E a gente está aguardando, vamos encarar esse jogo, independente de quem seja o adversário. A gente vai da mesma forma que a gente foi contra o Al-Ahly, sem pressão. O clube aqui já está muito feliz de estar nesse lugar, de estar disputando um campeonato assim. Então, vamos ver, aguardar e esperar quem vai ser. Tem algum jogador do Flamengo que você admira, assim, já teve como referência? Talvez ali o Bruno Henrique, que é da sua posição. Já chegou a conversar com alguém que atua no futebol brasileiro sobre esse confronto, possível confronto também? Alguma coisa? Cara, não cheguei a conversar com ninguém, mas acompanho bastante, né? Quando dá, quando é possível, que aqui os jogos são tarde da noite, mas às vezes dá para assistir um jogo ou outro e acompanho. Minha família toda é flamenguista, a família da minha esposa também, então a gente sempre acompanha e o que eu gosto mais, assim, eu acredito que o Arrascaeta do time que tá agora é o jogador que eu mais gosto do elenco, digamos assim. Maravilha, maravilha. Everton, mais uma vez, muito obrigado por conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Toda sorte aí nesta semifinal de Copa Intercontinental. E pra gente encerrar, vou te fazer uma pergunta. Ok, quer o Flamengo? Se passar o Cruz Azul, talvez, pelo menos pra nós aqui no Brasil, né, seja mais fácil Sim. do que o Flamengo. Enfim, se passar, é Paris Saint-Germain na final. E aí, como faria para vencer uma equipe como o Paris Saint-Germain? É seu sonho jogar contra o PSG também, Everton? Cara, como eu falei, futebol tudo é possível, né? Seria um sonho, sim, com certeza. A gente sempre sonha em jogar nas maiores competições contra as melhores equipes do mundo. Nunca imaginei que fosse jogar contra essas equipes, principalmente contra uma equipe brasileira, o Flamengo, vindo para o Egito. E isso só mostra que tudo é possível, né? Como eu falei, a gente tá pé no chão, sem pressão, vamos encarar jogo a jogo. E se for de acontecer, de a gente ir para a final, todo mundo vai estar na lua aqui, vai ser acho, acredito que o maior jogo da história do clube. Então a gente vai com muita humildade, primeiro pro primeiro jogo e depois, dependendo do que acontecer, só acredito que todo mundo já vai estar no céu, nos sonhos. Com certeza. Tudo dentro de um cenário hipotético. E aí, hipoteticamente falando, 90 minutos, 0-0, Pirâmides e Flamengo. Everton Silva arranca, lado esquerdo do campo, bate, gol. Comemora ou pensa na esposa, na família? Vou gerar um clima em casa. Como seria pra você esse gol aos 90 contra o Mengão, classificando o Pirâmides à Cara, final? não faço ideia como é que seria, sei lá, eu não consigo responder essa pergunta, mas não sei, eu acho que comemoraria, né? Na hora, pela importância, pela Opa, emoção, não sei. Quando você faz um gol importante assim, é que você acaba que não pensa muito, você só não sai tira a de si, camisa pra não então. ficar suspenso pra final, hein? Não, isso não. É isso aí, Everton. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes. Boa sorte aí nessa Copa Intercontinental e na sequência da sua carreira, que você possa cada vez mais ter sucesso ao longo da sua trajetória. Grande abraço, viu, Everton? Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e foi um prazer falar com vocês. Isso aí.
Everton Silva conversa com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, atacante do Pirâmides do Egito, classificado à semifinal da Copa Intercontinental, onde pode pegar o Flamengo caso o Mengão passe pelo Cruz Azul do México.